Irmãos, o tema hoje é não desista. Não desista. Olha para o seu vizinho, faça uma cara de autoridade assim, ó. Faz uma cara de autoridade para o seu vizinho. Daí você aponta o dedo assim e fala assim, ó. Não desista. Não desista. Amém? Abra comigo então o livro do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Essa perícope. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Amém? Todos acharam? Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhem comigo esse texto. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por estarmos reunidos aqui na tua casa. Esse culto é para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem ministrado as nossas vidas. E nós te louvamos, ó Pai. E pedimos que nessa noite, novamente, através do teu Santo Espírito, o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, impacte os nossos corações, que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Se alguém entrou aqui, ó Deus, triste, preocupado, que o Senhor, ó Pai, tire toda a preocupação. Que o Senhor traga alegria em meio a essa tristeza. Que o Senhor, ó Pai, faça com que as pessoas possam meditar nessa palavra durante a semana, Senhor. Pai, e também eu peço, Senhor Deus, que através dos seus santos anjos, o Senhor esteja repreendendo toda ação do inimigo em tentar roubar essa palavra, em tentar tirar a nossa atenção da sua voz. Queremos ouvir a tua voz, apenas a tua voz. Por isso, Senhor Deus, usa-me nessa noite como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não desista. Queridos irmãos, nos últimos domingos eu venho trabalhando com a igreja temas relacionados ao novo ano. Pois eu creio, eu faço isso porque eu creio que o Senhor vai nos dar um ano abençoado. Por isso, esse tema eu tenho trabalhado a questão de postura, uma postura diferente em relação ao ano 2014, uma atitude diferente em relação a este ano 2014, porque eu creio que precisamos firmar as estacas, os princípios da palavra de Deus, a qual é a nossa única garantia de termos um novo ano, um bom ano em 2014. E já estamos aí no mês de fevereiro. Janeiro passou e passou muito rápido. Eu não sei vocês, mas eu achei que janeiro passou muito rápido. E pelo menos vamos ter um ano igual ao ano passado. Pelo menos para mim, um ano que voou. O ano passado voou. Por isso é importante nós darmos atenção a essas atitudes, essas posturas, nos colocarmos em prática os nossos objetivos no começo desse ano, porque senão vamos chegar lá em dezembro e não fizemos nada. Não colocamos em prática aquilo que nós que sonhamos e objetivos que nós colocamos diante de Deus. No primeiro domingo que eu preguei desse ano, falei sobre a importância de você levar a Deus a sério, uma vida com Deus a sério. Em mergulhar a sua vida na oração, na leitura da palavra, no comprometimento com a sua obra. Creio, queridos irmãos, que um cristão sincero, que ame a Deus de verdade, deve ter esses 3 pontos como alvo constante na sua vida espiritual. Muitas pessoas querem os benefícios de Deus, do Deus Salvador, mas não estão nem um pouco afim dos deveres que assumimos quando cultuamos o Deus Senhor. Muitas pessoas se enganam ao achar que terão benefícios do Deus Salvador, sem precisar obedecer o Deus Senhor. Mas, queridos irmãos, não há salvação, não há bênção sem obediência.
E esse tem sido o pecado de muitos irmãos, muitos cristãos que buscam benefícios e desprezam ali os deveres. Essa semana eu ouvi um testemunho de um pastor indiano que contou o seguinte fato. Ele contou que um grupo de cristãos estavam reunidos, orando a Deus em uma igreja, num país, numa cidade onde há muita perseguição aos cristãos. E de repente, no meio do culto, eles escutaram o barulho de um caminhão parando violentamente na frente da igreja, e soldados então armados, é um fato verídico, soldados armados com fuzis entraram na igreja e apontaram a arma na cabeça dos irmãos. E o comandante daquela tropa, daquele exército, começou a dizer o quanto o país estava um caos por conta deles, que eles eram a escória da sociedade, os irmãos cristãos, que eles eram umas pragas e que precisavam ser exterminados. E ele estava ali aquele dia para acabar com isso. E o pastor então fez um gesto de calma para aquele comandante e disse o seguinte: olha, todos vocês que estão aqui, se acaso há alguém que vem por vir, se acaso há alguém que está aqui que não é cristão, que não tem nada com Cristo, você pode sair, você tem 60 segundos para sair. Se você não se comprometeu, se você foi convidado e está aqui por causa de um convite, você tem 60 segundos para sair. E diz então que houve um silêncio. Mas após, então, aquele silêncio, depois de alguns segundos, começou uma correria para tudo quanto é lado, gente pulando a janela, gente saindo pela porta da frente, correndo. Enfim, ficou 50% da congregação, dos presentes, apenas 50% permaneceram. O comandante colocou, então, a arma, o fuzil na cabeça dos irmãos e perguntou o seguinte: mais alguém? Como não houve mais ninguém, ele pediu, então, para os soldados abaixar as armas e disse: irmãos, agora que os hipócritas foram embora, nós viemos aqui para cultuar a Deus com os irmãos. Eu fico imaginando, queridos irmãos, quando eu vi esse testemunho, eu fiquei imaginando se isso acontece com alguma das nossas igrejas brasileiras. Quantos ficariam para morrer por Jesus? Eu não sei, pensei, refleti se eu ficaria ali, no meio daquele tumulto, daquele susto. Qual é o grupo que você pertence? No domingo passado, eu falei sobre um dos seus maiores inimigos na conquista dos seus sonhos, nos projetos e até mesmo de ter uma espiritualidade renovada nesse ano 2014. E eu denominei esse inimigo como o lobo mau. E nós vimos que esse lobo mau somos nós mesmos. Quando você dá ouvidos à sua natureza decaída, quando você alimenta, ela cresce dentro de você e ela o engole. Por isso, é de suma importância, queridos irmãos, que você destrone o seu eu, você destrone o seu ego, você destrone a sua vontade carnal do trono da sua vida, porque esse lugar pertence a Cristo. E somente quando Cristo for o centro da sua vontade, somente quando Ele estiver no centro das suas emoções e desejos, é que você conseguirá ter um ano 2014 diferente, abençoado. É de suma importância que você diminua e deixe que Ele, Cristo, cresça, para que sejas feliz, para que alcance a sua graça, para que alcance os seus objetivos. E hoje eu quero dar continuidade nesse sermão, dar uma continuidade nesse tema e dizer que, além de rever a sua vida com Deus, além de dar ouvidos à sua natureza pecaminosa, de não dar ouvidos à sua natureza pecaminosa, é necessário que você não desista na caminhada. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista do seu casamento, do seu esposo, da sua esposa, não desista do seu filho, mesmo que você ache que já lutou demais contra as drogas que o aprisionaram, não desista. Não desista do seu ministério. Não desista da sua igreja local, não desista. Não desista de Deus. A ordem para esse ano de 2014, para você e para a minha vida, querido irmão, é: não desista. O texto a qual nós acabamos de ler diz: por isso não desfalecemos. O segredo da vitória
é não desanimarmos diante das circunstâncias. O segredo da vitória é não perder a fé, é permanecer inabalável, petrificado diante de Deus. Confiar em Deus, mesmo que as coisas estejam tenebrosas. O Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. 2014 está começando, mas poderemos achar razões de sobra para desistirmos de tudo. Você nessa noite pode ter razões claras para querer desistir de alguma coisa da sua vida. Talvez do seu casamento, talvez da sua vida profissional, talvez de um ente querido. Você tem razões para isso. Talvez o cansaço, a solidão de lutar sozinho, a falta de fé. Você pode ter entrado aqui essa noite com uma decisão tomada no sentido de parar. Você diz para você mesmo: olha, chega, não aguento mais. Mas Deus diz: não desista, eu estou contigo. E eu quero encorajar a todos dessa noite a nunca desistirem. E nessa passagem de Paulo, Paulo nos revela um segredo da persistência do crente. E eu quero deixar aqui para vocês três pontos, o porquê você não deve desistir. Primeiro ponto, não desista, porque Deus está no controle da sua vida. Queridos irmãos, o texto diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo, o nosso homem exterior se corrompa. E é fato, todos nós sabemos que o nosso corpo se desgasta. O seu corpo está literalmente se desgastando a cada dia. Você sabia que o corpo humano é programado para morrer? Cientistas chamam isso de apoptose, morte celular programada. Em adultos, só para os irmãos terem uma ideia, de 50 a 70 bilhões de células morrem a cada dia. Daqui a uma semana, você terá perdido mais ou menos 350 bilhões de células por esta morte celular programada. O tempo, queridos irmãos, ele esculpe em nossa face as rugas profundas, nossas pernas ficam bambas, nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos decaídas. A cada fio de cabelo que aparece em nossa cabeça é uma morte nos chamando para um duelo. O nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, se enfraquece progressivamente. Ninguém pode escapar desse processo de envelhecimento, de destruição. Mas para o crente, há uma outra realidade. E essa realidade está funcionando em nossa vida também. Enquanto o seu corpo se desgasta, o texto diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós nos desgastamos enquanto nos renovamos. Nós nos renovamos enquanto nos desgastamos. Nos encaminhamos para a morte enquanto desfrutamos de uma nova vida. É por isso que Paulo não estava tão preocupado com seus inimigos que queriam matá-lo. Porque se ele morresse, ele venceria. Se ele ficasse vivo, ele também venceria. Paulo via os seus problemas como parte de um plano maior de Deus para renová-lo, para fortalecê-lo. Como você tem visto, queridos irmãos, as suas dificuldades, as suas tribulações? Como você tem olhado? Queridos, as lutas, as tribulações servem para renovar o seu espírito, a sua fé em Deus. Em Cristo você experimentará a vida no meio da morte. A sua vida está nas mãos de Deus. Ele é soberano sobre ela. Nada acontece por acaso. Não cai um fio do seu cabelo por acaso. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia a seguinte frase, eu sou apenas um lápis na mão de Deus. É Ele que escreve. A soberania de Deus. E se nós olharmos para a Bíblia com muita atenção, entenderemos que as coisas acontecem com a permissão de Deus. Mesmo quando tudo parece que vai dar errado, o plano de Deus, ele não se frustra na sua vida. Mesmo quando as coisas parecem que está de ponta cabeça, Deus está no controle da sua vida, por isso não desista. E é só entendendo, meus irmãos, que o que Ele está fazendo
é que eu posso me submeter à sua vontade. E quando entendo isso, e quando entendo que o Senhor está à frente da minha vida, eu permito que a minha vida se alinhe à sua vontade, que a minha vida caminhe como Ele quer que ela caminhe. Mas para isso para conhecer os propósitos de Deus, precisamos orar. É o Senhor que estabelece o ritmo da nossa caminhada. É Ele que toma a iniciativa de realizar a sua vontade. Então não desista, porque o Senhor está no controle. Você não está sozinho. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas não desista. Não desista. O Senhor está no controle da sua vida. O segundo ponto é não desista, porque a tribulação é passageira. O texto diz, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação. O sofrimento, a tribulação tem hora para acabar. Ela tem um final, ela tem um fim. E é claro, meus irmãos, que quando estamos passando por um momento de dor, quando estamos passando por um momento de sofridão, de sofrimento, de desânimo, esse momento não nos parece muito leve e nem muito momentâneo. Mas o texto não quer dizer o que o texto quer nos dizer é que esse sofrimento que você está passando, ele vai ter fim. Uma hora vai acabar. Ele vai chegar ao final. O sofrimento não é eterno. Nós precisamos não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Deus das circunstâncias. O apóstolo Paulo chama as perseguições, as prisões, os açoites, ele chama as enfermidades, a perda de vida que ele enfrentou ali em muitos momentos da sua vida cristã, ele chama de leve e momentânea tribulação. Isso só foi possível na vida de Paulo porque ele sabe, queridos irmãos, ele tinha uma visão muito clara da eternidade, daquilo que Deus tinha para ele, aquilo que ele teria em Jesus. Se vocês olharem o texto, voltar no texto, capítulo 4, olhar o versículo 8 e 9, o texto nos diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não desista, queridos irmãos, porque você não vai ser destruído. A tua dor, o teu sofrimento, seja lá o que você for passar e enfrentar nesse ano 2014, só Deus sabe. Não desista, porque o Senhor está com você e tem um ponto final nessa situação. E o terceiro, queridos irmãos, não desista, pois haverá recompensa para você se você se manter fiel. O texto diz aqui, meus irmãos, que porque produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Aqui sofremos, choramos, aqui nesse mundo nós sangramos. Porém, queridos irmãos, em comparação com a glória que está por vir a ser revelada em nós, nossas tribulações são leves e momentâneas. O presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. O nosso destino final não é um corpo caquético, mas um corpo de glória. O nosso destino final, a nossa jornada não termina num túmulo gélido, mas em Jerusalém, na Jerusalém celeste. O nosso fim, queridos irmãos, não é a morte, mas é a vida eterna. O nosso futuro de glória deve encorajar-nos a enfrentar com alegria a presente tribulação. O que seremos deve nos encher de esperança para encarar sem medo as limitações da nossa fraqueza e as tribulações que haveremos de passar. Precisamos viver na dimensão da eternidade. Não desista, porque você será recompensado. A recompensa eterna reservada para aqueles que amam a Deus, amam o Senhor, para aqueles que perseveram na fé, é incomparavelmente maior do que as lutas, do que as tristezas que passamos nessa vida. Que a gente não desista quando estivermos diante das tribulações. Que a gente não desista quando estivermos com problemas sérios em nosso casamento, em nossa vida profissional. Que a gente não desista enquanto as lutas vierem sobre nós. Que nós não desistamos quando, diante das perseguições e muito mais diante das enfermidades. Existe uma recompensa muito maior para aqueles que permanecem em Jesus, apesar de tudo isso.
A palavra do Senhor diz em Mateus 10:22, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso eu oro para você e eu digo, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Não desista da sua igreja, não desista da sua fé, não desista do seu ministério, não desista do seu filho, não desista da sua casa, não desista do seu emprego. Fique firme, porque o Senhor é fiel e Ele está com você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar, Deus. Obrigado pela tua palavra, uma palavra de consolo, porque diante da nossa vida espiritual temos que tomar posições, temos que calar muitas vezes a nossa carne, mas precisamos ser perseverantes também, Deus, na caminhada. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a perseverar, a nos mantermos firmes naquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu peço, Deus, a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada, que esses irmãos possam permanecer firmes, Senhor Deus, diante do Senhor, mesmo quando as coisas estiverem, Senhor Deus, confusas. Mesmo quando as coisas estiverem meia nubladas sobre eles. Pai, que eles possam lembrar dessa palavra, que o Senhor está no controle, que o Senhor haverá de recompensá-los, e que essas lutas têm fim, Senhor. Pai, eu abençoo essa congregação, abençoo essas famílias, em nome de Jesus, ó Pai. Que eles possam, sim, caminhar para um 2014 abençoado. E chegar lá no final, Deus, em dezembro, eles possam testemunhar que o Senhor foi fiel e eles conseguiram alcançar, Senhor Deus, os objetivos que eles propuseram em seus corações, mas que o Senhor também colocou no coração deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.